bom dia a todos. Um grande prazer estar com vocês. Eu tenho um sotaque diferente, meu DDD é de Recife, eu sou pernambucano, mas moro em Fortaleza. E eu convido você a abrir sua Bíblia. Vamos meditar um pouco em Isaías, capítulo 49. E, na verdade, geralmente, nós começamos a mensagem com um texto bíblico, né? E discorremos sobre ele. Eu, particularmente, gosto de ler um texto e sair explicando os contextos e tirando aplicações para a nossa vida. Mas hoje, de uma maneira diferente, eu gostaria que esse texto fosse a nossa resposta final para a pergunta da mensagem de hoje. A mensagem de hoje é: será que Deus me esqueceu? Ou parece que Deus me esqueceu, sabe? E eu quero que esse texto seja, de fato, a nossa certeza e esperança nessa manhã. E eu gostaria que você fosse sincero. Alguma vez você já teve essa sensação na sua vida? Deus esqueceu de mim, Deus não me ouve, Deus não fala mais comigo. E isso é do ser humano. Dúvidas em cima de dúvidas, questionamentos em cima de questionamentos. Ser esquecido dói, e dói mais do que ser abandonado. São dores distintas, porque no abandono a intenção é anterior, você quer abandonar, você quer deixar, mas esquecer não. Esquecer, você estava olhando e daqui a pouco distrai o olhar e esquece. Na Bíblia, nós vemos alguns personagens que passaram por situações difíceis e tiveram esse mesmo sentimento. Mas nós que contamos e conhecemos as histórias deles, nós vemos começo, meio e fim. Sabemos que Deus não abandonou eles, mas eles que estão inseridos na história se sentem esquecidos. Tudo vai depender, na verdade, do nosso ponto de vista. O ponto de vista determina a percepção da realidade. Quem está dentro olha e não consegue ver Deus trabalhando. Quem está fora consegue ver Deus agindo em todos os momentos, inclusive porque ele prometeu que não nos deixaria sozinhos. E nas histórias inacabadas fica mais difícil dizer onde Deus agiu. Mas nas histórias que já aconteceram, nas histórias acabadas, conseguimos fazer isso com propriedade. E antes de ler o texto, eu gostaria de citar pelo menos três personagens onde nós podemos visualizar isso aí que eu falei. Primeiro, Noé. Deus pediu que ele construísse uma arca. Deus ia fazer chover. Noé precisava fazer a parte dele. Noé ficou aparentemente esquecido por 120 anos. Noé nunca foi esquecido. Deus, ele sempre esteve olhando para ele. Às vezes pensamos que fomos esquecidos por Deus, mas Deus está olhando para a gente, esperando a gente fazer aquilo que somente a gente pode fazer. Se Noé tivesse construído a arca em 80 anos, a chuva viria. Se ele tivesse terminado em 30 anos, a chuva viria. Ou seja, Deus não esqueceu Noé. Deus aguardou os 120 anos, ele construindo a arca, ele pregando, e depois que ele entrou na arca, a porta se fechou, ele passou 7 dias lá dentro. Deus, então, mandou a chuva conforme ele havia prometido. Noé, ele nunca foi esquecido. José é um personagem que eu admiro demais, eu gosto demais de José. Ele teve um sonho, ele foi perseguido, ele foi jogado numa cova, ele foi vendido, ele decidiu ser fiel e por decidir ser fiel ele foi preso, enfim. Aonde estava Deus na vida de José quando tudo isso aconteceu? Será que porventura Deus ele esqueceu José em algum momento? Nós não vemos relatos na Bíblia de José questionando, reclamando de Deus em momento algum. E viver processos não significa que Deus esqueceu você. Pelo contrário, significa que Deus lembrou de você e por lembrar de você, ele te deu uma missão e bênçãos que só serão desfrutadas após você passar por esse processo. Lembre-se, passar por processos dolorosos não significa que Deus esqueceu você. Pelo contrário, Deus está zelando por você para que tudo aquilo que ele planejou aconteça. Quando estamos passando pelo processo, é muito difícil, em alguns momentos, enxergar Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de enxergar Deus. Pensamos que Deus não está conosco, mas Ele está, eu lhe asseguro.
Ele não está interferindo como você gostaria, porque ele sabe que é o nosso processo. Ele sabe o que é necessário para mim e para você para nos fortalecer diante das dificuldades. E o terceiro e último personagem que eu gostaria de citar é a figura do vaso nas mãos do oleiro. Nós conseguimos ver todas essas partes das outras histórias em um único processo, porque Deus, ele escolhe aquilo que ninguém escolhe, ele vê aquilo que ninguém vê, ele leva para sua mão aquilo que ninguém levaria e ele transforma em algo de valor. Mas para que isso aconteça, é preciso um processo. As mãos do oleiro, onde ele tira as imperfeições, mas a Bíblia diz que o oleiro pega o vaso, abre o forno e coloca o vaso dentro e fecha o forno. Sabemos que, imaginamos que o oleiro ele fica ali ao lado, né? Mas nessa hora, se o vaso ele tivesse sinapse, com certeza ele teria a impressão de que ele tinha sido esquecido diante do fogo que ele estava inserido, o forno fechado, enfim. Diante disso, eu gostaria, nesse momento, de ler Isaías, capítulo 49, verso 15, e vamos responder a essa pergunta: será que porventura Deus esquece de nós? Que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E essa é a palavra de Deus, hoje, para mim e para você. Todos podem esquecer de você. Seu pai, sua mãe, seus amigos, seu cônjuge, seus filhos. Porém, o Senhor jamais esquecerá de você. Em todo tempo, por mais que você não veja, os olhos do Senhor estão sobre você. As mãos do Senhor estão sobre você. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para te ouvir. E se você intencionalmente clamar, gritar por socorro, tenha certeza que num cenário que você pensa que você foi esquecido, haverá uma resposta. Talvez essa mensagem seja uma resposta, inclusive inclusive da forma como eu surgi aqui nessa manhã para passar essa mensagem para você. Por mais que os seus olhos não estejam vendo, por mais que o seu coração não esteja sentindo, por mais que as suas mãos não estejam tocando, por mais que os seus ouvidos não estejam ouvindo, Deus ele está falando, Deus ele está fazendo, Deus está se movimentando em seu favor. Deus ele é real. Você e eu podemos esquecer de Deus, mas ele jamais vai esquecer de você e de mim, porque nós somos a obra-prima da criação, nós somos o grande prazer de Deus ali em toda a criação. Por mais que os nossos olhos não contemplem, Deus ele está vendo tudo. Salmo 139, o salmista ele afirma: para onde eu fugirei da tua face? Tu me sondas e me conheces. Se eu for no mais alto, tu estás lá. Se eu for no mais profundo, tu também estás lá. Tu me sondas e me conheces. Deus ele não te esqueceu. E você precisa lembrar disso sempre, nos momentos felizes, nos momentos tristes, nas angústias, em todas as situações da sua vida. Deus, ele está com você. E por isso que nós não devemos parar e não devemos desistir. E ao invés de dizer ou de pensar que Deus nos esqueceu, nós precisamos refletir. Talvez eu não esteja atento ao agir de Deus na minha vida. Talvez eu esteja um pouco distraído, né, com algumas coisas aí no nosso dia a dia e a gente não perceba o agir de Deus na nossa vida. E ao invés de você dizer, Deus esqueceu de mim, talvez eu ainda não tenha feito aquilo que Deus deixou para eu fazer. Da mesma forma como ele aguardou Noé 120 anos, ele está aguardando você realizar ainda algumas coisas ou deixar ainda algumas coisas para que você perceba o agir de Deus na tua vida. Às vezes, a gente sente que Deus esqueceu de nós porque não sentimos mais a sua voz sobre nós,
E geralmente quando eu penso sobre isso, eu me lembro de, de quando nós falamos com um amigo ou uma amiga que nós somos bem íntimos, e quando a gente liga para o outro amigo e quando o amigo atende, ele fala: Rapaz, eu estava pensando em você. Você já passou por isso, né? Você ligou para alguém, rapaz, eu pensei hoje a manhã toda em você e você me ligou. Como é que você iria saber que o seu amigo estava pensando em você se você não tivesse ligado para ele? Provavelmente não saberia, né? Até falar com ele. E com Deus, como é que eu posso saber que Deus pensa em mim, que ele olha para mim, que ele é real? É simples. Obviamente eu não vou fazer uma ligação, mas eu posso estar conectado com ele através da oração, conectado com ele através do estudo da palavra. Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus ele nos afirma que nós precisamos entrar no nosso quarto em secreto, trancar a porta, dobrar os joelhos, e o nosso Pai nos ouvirá e nos recompensará. Provérbios capítulo 8, verso 17 diz que Deus ele ama os que me amam e os que de madrugada me buscam. Quem me buscarem me acharão. E louvado seja Deus porque nós estamos aqui nesse momento buscando a presença e a face de Deus para a nossa vida. Salmo 55:17 diz: De manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei, orarei, e ele ouvirá a minha voz. E no final, nós aprendemos que não é Deus quem esqueceu de nós, mas nós que esquecemos dele. E é ele quem nos olha pensando: ih, rapaz, meu filho esqueceu de mim mais uma vez. Diante das dificuldades, diante das bênçãos que eu coloquei na sua vida, ele se animou, se empolgou demais, olhou para si e acabou esquecendo de mim. Então saiba, não é Deus quem nos esquece, é a nossa percepção que está alterada. As razões são as mais diversas, mas a nossa percepção está alterada. Portanto, nós precisamos mudar a nossa visão. E eu parabenizo o casal, eu vi aqui distrito de Pacajus, parabenizo demais. Essa iniciativa de cultos na madrugada, durante a pandemia, foi uma alta, uma vez que todas as igrejas estavam fechadas, mas algumas igrejas ainda mantiveram esse costume, esse bom costume, esse hábito maravilhoso de buscar a Deus na madrugada. Outras deixaram, né? Mas com a pandemia nós aprendemos e percebemos que é possível buscar a Deus juntos, mesmo distantes, cada um na sua casa, fazendo da sua casa uma igreja e tendo a oportunidade de congregar e buscar a Deus. E louvado seja o nome do Senhor, porque vocês continuam com essa iniciativa. Deus abençoe muito vocês. Agora, se Deus ele não nos esquece, a nossa percepção está errada. Eu pergunto para você nessa manhã, aonde Jesus está na tua vida? E se você tivesse a oportunidade de perguntar isso para ele, o próprio Jesus, eu imagino, ele responderia: Meu filho, eu estou no mesmo lugar que você me deixou da última vez. Onde é que nós temos deixado Jesus? Hoje em dia, é muito difícil uma pessoa não ter uma Bíblia em casa. Cada casa que você bater e perguntar se a pessoa alguém na casa tem um exemplar da Bíblia, com certeza alguém vai ter, né? Agora, algumas casas deixam a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, e ela fica ali empoeirada e servindo apenas como um amuleto, querendo de alguma forma trazer segurança e paz e esperança para um lar. A Bíblia ela é mais do que um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos nos comunicar com o Senhor através dela. Nós precisamos ouvir a voz de Deus através dela. Deus ele não nos esqueceu. E ele tem mensagens para nós todos os dias. Ele tem falas, promessas para nós todos os dias. E por vezes nós não ouvimos, por vezes nós não nos deparamos com o Senhor porque não o buscamos. O que não é o caso desse grupo aqui, que esse grupo é seleto. Todos os dias nós precisamos ir à face do Senhor. E se alguém te perguntar, ou se o próprio Jesus perguntar, filho, onde Jesus está? Você vai responder, Jesus está no meu coração. Jesus está na minha vida. Porque todas as vezes que eu o busco na sua palavra, eu o encontro.
e as palavras que eu medito, elas ficam no meu coração. Elas conseguem invadir a minha mente, eu consigo passar Deus para as pessoas em todas as oportunidades que eu tenho. Eu consigo ser um cristão melhor, eu consigo vencer o pecado, eu consigo ter esperança da volta de Jesus. Eu consigo, mesmo em meio às dificuldades, ter paz no meu coração e a certeza de que Deus, ele não me esqueceu. Deus, ele ama cada um de vocês. Deus, ele deseja o melhor para cada um de vocês. Deus, ele não quer que vocês sofram, que vocês se antecipem em suas decisões. Não, ele deseja fazer parte da tua vida, ele deseja fazer parte das tuas escolhas, ele deseja estar ao teu lado de fato todos os dias, te sustentando, te fortalecendo. Inclusive, nós chegamos até aqui, nós estamos até aqui acordados, vivos, porque Deus, ele esteve conosco. Porque se fosse o contrário, nós aqui não existiríamos. E Deus, ele tem um propósito na minha vida, na tua vida, e nós precisamos conversar mais com esse Deus criador, com esse Deus mantenedor, com esse Deus salvador, para que a gente possa entender qual o plano que ele tem para a nossa vida. Um plano geral, nós já sabemos. Nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura, nós precisamos testemunhar do seu amor, porque Mateus capítulo 24 afirma que Jesus ele está bem pertinho de voltar. Os sinais da volta de Jesus, se você for parar para analisar, todos eles já aconteceram, menos um. Só falta uma coisa acontecer para que Jesus ele possa voltar, a pregação do Evangelho. E Jesus, porventura, ainda não voltou, porque ainda falta eu e você fazermos algo. O que é que você acha? Ainda falta fazermos algo, precisamos ir mais além. Jesus ainda não voltou, porque existe ainda alguma coisa que eu e você precisamos deixar. Jesus ainda não voltou porque eu e você ainda não estamos preparados. Jesus ele não tarda a sua promessa, a sua volta. Pelo contrário, ele é longânimo porque ele deseja que todos se salvem, inclusive você e eu que estou vos falando. Então, nessa manhã, nesse dia, nessa semana, tenha essa certeza. Deus ele não esqueceu você. Eu não sei, eu não conheço a vida de ninguém aqui de fato. Eu não sei aonde você está inserido, em meio de quê, o que você está passando. Essa semana passada, a esposa da minha tia faleceu, a família toda está enlutada. Ela faleceu dentro de casa, inclusive, ela passou mal e ela tem alguns problemas cardíacos, de fato, mas ela passou mal e pediu ajuda, mas no WhatsApp para algumas pessoas, mas não puderam ajudá-la e ela acabou falecendo em cima da cama. Isso abalou muito a família toda, sabe? Era a caçula, a filha caçula da avó, da matriarca ali da casa, e todos eles ficaram muito tristes, mas alguns até puderam nessa oportunidade questionar o Senhor, questionar a salvação dela e várias outras situações. Mas diante desse cenário, a dor é inevitável, sim, a saudade será inevitável, sim, mas existe algo que pode trazer alegria e paz para o coração, a presença de Jesus Cristo e a esperança de um reencontro, sabe? Então, nós precisamos mudar a nossa percepção diante dos problemas, porque Deus ele é maior do que tudo. Deus ele pode tudo. Então, se algo te aflige nesse momento, a fazer você pensar que Deus ele te esqueceu, não acredita no seu coração. A Bíblia inclusive afirma que o nosso coração é enganoso. Então, se você acredita que Deus te esqueceu, se você acredita que você está perdido, não dê ouvidos ao seu coração. Acredite na palavra de Deus. E diz que quando nós o buscamos, nós o encontramos. E quando nós pedimos perdão, nós somos perdoados. E ele prometeu que voltaria para buscar e buscar os seus, aqueles que estão aguardando a sua breve vinda. Então, nós temos motivos para agradecer, para estarmos felizes, para estarmos com o coração cheio de gratidão por tudo que ele fez por nós. E não deve ser os problemas, as dificuldades, as doenças, que a morte, inclusive, que venha tirar a nossa alegria, a nossa felicidade e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Portanto,
Nessa manhã, eu faço um apelo ao seu coração, para que você nunca deixe de buscar a presença do Senhor na sua vida. Nunca deixe de estar em comunhão com Ele através da oração, através dos louvores, porque de fato é isso que faz a diferença na vida do cristão, é isso que é o nosso combustível. O sol nunca pegou Jesus Cristo deitado na cama. O livro Desatos das Nações fala sobre isso. O sol nunca nasceu e Jesus estava deitado na cama. Todas as vezes que o sol nascia, Jesus estava de joelhos, orando ao Pai, estando em comunhão, buscando forças, fortalecendo a sua fé para exercer o seu papel e a sua missão aqui nessa terra. E nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, não o meu exemplo, não é o exemplo de ninguém. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. E se Jesus fazia isso, nós precisamos fazer isso em dobro. Nós precisamos fazer isso muito mais. Então, que Deus nos ajude para que possamos ter essa compreensão, mudar a nossa visão em relação às dificuldades, ter a certeza que Deus está conosco e estar dispostos a ouvir a sua voz e buscarmos ouvir a sua voz. Com momentos como esse e momentos também sozinhos ali meditando na palavra, estudando, ouvindo a palavra. Quem tem dificuldade de visão pode hoje facilmente ouvir a Bíblia narrada aí no YouTube e outras fontes. Então, o que nós não podemos fazer é deixar de buscar a Deus. Dizer que não tem tempo, as redes sociais elas servem para nos mostrar que nós temos tempo e tempo de sobra. E por isso nós precisamos administrar melhor o nosso tempo, buscando mais a presença de Deus e nos preparando para a breve volta de Jesus. Pregar o Evangelho é a nossa missão e aguardar o Senhor é o que nós precisamos fazer. Então, que Deus nos abençoe e coloque essa certeza, essa esperança em nosso coração, hoje e até a sua vinda, em nome de Jesus, é o meu pedido e a minha oração. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, louvado e agradecido seja o teu nome hoje e por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos aqui que passamos. Nós louvamos, nós oramos, fizemos pedidos, oramos. Agora meditamos na tua palavra para termos a certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca nos esqueceu, mesmo estando nós, ó Pai, inseridos no mundo de pecado, inseridos em dificuldades, mas a tua mão sacrossanta está estendida para nos apoiar, para nos levantar, para nos sustentar e nos guiar até a Canaã celestial. Que o Senhor possa encontrar morada em nosso coração todos os dias quando te buscarmos. Sabemos que o Senhor aguarda ansiosamente que todos os dias nós venhamos à tua presença. Nos perdoa, ó Pai, se não fazemos isso. Esse grupo seleto se reúne nas madrugadas para te buscar. Louvado seja o Senhor na vida deles por isso. Que essa seja uma prática que não seja mais esquecida e que as bênçãos dos céus recaiam sobre a vida de cada um aqui. Bênçãos não somente espirituais, mas também materiais, bênçãos emocionais, que eles sejam plenamente preenchidos pelo teu Santo Espírito, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. E que possamos ter a esperança da volta de Cristo em nosso coração, essa esperança acesa todos os dias, e que isso nos motive a viver, a vencer as dificuldades, que isso nos motive a pregar o teu evangelho para que Jesus possa voltar logo e possamos desfrutar de uma eternidade ao teu lado. Que o Senhor possa perdoar as nossas faltas, os nossos pecados, e o Senhor possa continuar agindo na nossa vida, e que a nossa percepção, o nosso olhar possa mudar, e que possamos, mesmo diante da nossa história, que está ainda inacabada, que possamos perceber o teu agir todos os momentos, todos os dias, em nosso favor. Nos abençoa com a tua presença durante todo esse dia. Nós te rogamos, ó Deus, essas bênçãos agradecidos, no doce e no poderoso nome de Jesus. Amém.